A Prefeitura de Campo Grande abriu consulta pública para que a população ajude a construir o Guia Prático de Calçadas da cidade. Esse documento ele traz orientações sobre como fazer calçadas mais acessíveis, seguras e adequadas às normas técnicas. Para falar sobre a importância dessa iniciativa e como a população pode participar, eu vou conversar agora com o Davi Teixeira, ele que é diretor de urbanismo da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Planurb. Davi, muito bom dia, obrigado pela sua presença, bem-vindo aqui à Massa FM, viu? Bom dia, Bruno, bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? Eu acho que é um prazer enorme falar um pouco do nosso trabalho. Dei um espaço para falar um pouco das calçadas, né? Acho que a gente tem bastante para contribuir, para conversar aí. Com certeza. Bom, já começo te perguntando o que é esse guia prático de calçadas, né? E por que a prefeitura sentiu a necessidade de utilizar esse material? A prefeitura já elabora esse tipo de guia há algum tempo, ela faz revisões, e agora a gente está num momento que a prefeitura tem se preocupado cada vez mais com a qualidade das calçadas e dos pedestres mesmo que utilizam, né? Então, esse guia, ele é um documento orientador. Ele serve para que as pessoas que vão construir suas calçadas, elas já tenham um parâmetro objetivo de como elas devem fazer. E a gente tem algumas normas e algumas legislações federais que já indicam alguns parâmetros para a construção dessas calçadas. O que a gente está fazendo aqui agora, né, com o guia, e agora aceitando contribuições da sociedade, é ter um parâmetro muito claro de como isso vai ser feito e também, né, ter no futuro uma construção de um local seguro para que as pessoas transitem, acessem seus imóveis e, num segundo momento, que isso se adeque com as políticas que o município vem elaborando. A consulta pública ela vai ficar aberta até dia 23 de fevereiro, né? Como que a população pode participar? De que forma que essas contribuições também, claro, serão utilizadas aí? Primeiro, as contribuições podem ser feitas pelo e-mail da Planurb, né, que é o gabinete@planurb.campogrande.ms.gov.br. Podem ser feitas presencialmente também, lá na sede da Planurb, na Avenida Calógeras, número 356, entrada pela rua lateral. O Guia Prático de Calçadas, ele é um documento técnico, certo? E por ser um documento técnico, ele é discutido internamente de uma forma bem abrangente. Mas nem sempre os técnicos têm aquele conhecimento empírico, ou a gente também pode deixar algumas coisas passarem dentro desse documento. Então, esse é o momento da população também dar suas contribuições do que ela entende como calçado, do que ela entende como necessário para que ela use a calçada. Por mais que seja um documento técnico, tem conhecimentos que nem sempre o técnico tem. E a população pode contribuir muito com isso. Claro, é porque assim, né? Às vezes ele é pensado tecnicamente, né? Claro que são pessoas técnicas, formadas, que estudam. E aí, claro, em alguns casos, a parte técnica talvez não condiz com a realidade ou com a necessidade, Sim, né? sim. Então, por isso que é importante essa participação e esse feedback da população, né? Como sugestão, como que ela acha que talvez poderia melhorar, adaptar ou alterar. Sim. E por mais que existam diretrizes nacionais, diretrizes até municipais, existe também o próprio território municipal, né? Então, existem locais que não dá para a gente adequar como a gente gostaria, né, as calçadas, mas quando a gente coloca para a população trazer também as suas dores, a gente consegue incluir dentro desse guia alguns parâmetros que a gente até flexibilize alguns conceitos ou deixe mais aberto para que as soluções sejam dadas pelo próprio proprietário do imóvel. Certo. Uma dúvida comum da população é sobre a responsabilidade pelas calçadas. De quem é o dever de construir e manter esse espaço em boas condições? É do proprietário, seja ele o ente público ou do ente privado, ou do privado. O dever do município inicialmente é dar as diretrizes. O guia de calçadas é o termo de referência para que essa calçada seja construída. Do proprietário é dar a manutenção e a construção. Mas nesse momento a gente está falando só das responsabilidades e está falando como que vai ser feito, né? A gente não entra em nenhum outro tipo de condicionante legal, de penalidade, etc. Porque aqui a gente está falando de como isso deve ser feito. Certo. Algumas pessoas falam assim, pegando principalmente onde sai o asfalto novo, né? A galera geralmente tem esse pensamento. Olha, 1,5 metro ali é responsabilidade do poder público fazer e dali para adiante
seria do proprietário, né, do imóvel. De fato, existe essa regulamentação ou não? Ou o município faz apenas como um modelo padrão para que o morador siga daquela forma? Isso aí é uma questão muito mais de contratos, né, de execução das infraestruturas do que efetivamente da responsabilidade. Então, podem acontecer, e isso foge um pouco, né, do guia, pode acontecer de contratações que envolvam tanto o asfalto quanto a parte das calçadas. Quando o município executa as calçadas, ele obviamente vai observar o guia de calçadas, porque é o guia que ele deve orientar. Mas se mesmo assim o município executar, a responsabilidade pela manutenção continua sendo a do proprietário. Certo. Mas nesse caso, a gente tem, vamos falar assim, quase que uma gestão compartilhada. Em alguns casos, o próprio município vai executar as calçadas, né? Quando tem aqueles casos que ele vai pavimentar, asfaltar e vai construir as calçadas, como tem aquele momento que o município vai só asfaltar e a calçada ela vai ficar livre para o próprio proprietário executar. Certo. O documento fala também sobre a questão da acessibilidade, né? Que é um ponto bastante fundamental para o nosso dia a dia. Esse guia, qual que é o impacto que ele pode ter no dia a dia de idosos, pessoas com deficiência, pedestres em geral, né? O guia, a busca dele é de padronizar as calçadas. Então, o ideal é que a gente tenha calçadas que todo mundo consiga transitar. Então, por mais que a gente tenha parâmetros específicos, sempre o objetivo é que a gente tenha uma calçada que seja transitável, acessível para todos. As regras de acessibilidade já dão alguns parâmetros, né? E por que a gente vai seguir essas regras de acessibilidade? Porque, na prática, as pessoas que têm alguma restrição à movimentação, temporária ou permanente, elas necessitam que essa infraestrutura esteja funcionando da forma correta. Então, a gente sempre vai se guiar, primeiramente, algumas normas sobre a questão da deficiência, acessibilidade, etc., mas sempre pensando que no final do dia o que importa é que aquele tecido que a pessoa vai percorrer esteja acessível. E isso inclui como as rampas vão ser dimensionadas, rampas de acesso de pedestres, como as faixas de livres vão ser dimensionadas e como elas vão se comportar ali dentro do espaço. E como as linhas, né, de orientação, aquelas que tem aquelas salsichinhas, né, ou aquelas de alerta, elas vão se posicionar. Isso tem muito a ver, na verdade não tem muito a ver, é sobre acessibilidade, né? Então, o guia é para isso. É que para as pessoas que vão construir as calçadas também tenham a ideia de como isso vai se posicionar. Basicamente, assim, a gente quer que o munícipe execute as calçadas da maneira correta e que essa calçada correta auxilie as pessoas que necessitam desse apoio para transitar. Muito bem. Então, aberta a consulta pública até o dia 23 de fevereiro de 2026. As pessoas podem mandar pelo e-mail, né? Pelo e-mail. Pode repetir para a gente, por favor? gabinete@planurb.campogrande.ms.gov.br ou diretamente lá na sede da Planurb, na Avenida Calógeras 356, entrada pela rua lateral. Tá certo. O diretor da Planurb, Davi Teixeira, muito obrigado pela sua participação Eu aqui que com a gente, agradeço. tá?